Os 10 principais assuntos para o exame de proficiência 2026. É você que já vem de reprovação no exame de proficiência, você que tem pouco tempo para estudar, você não pode perder esse vídeo aqui, porque ele vai economizar muito tempo do seu estudo e vai te dar uma direção muito mais confiável para que você consiga finalmente sua aprovação. Afinal de contas, ninguém quer ficar travado nessa prova, né? Pra você ter ideia, nós já recuperamos um aluno que veio de 16 aprovações e uma outra de 12 reprovações lá no nosso treinamento. E eu tenho certeza que você não quer ficar 16 edições reprovando, né? 8 anos reprovando, mas graças a Deus, hoje essa pessoa é contadora. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever agora nesse canal, porque eu tô vendo aí que a maioria de vocês que assistem meus vídeos não é inscrito. Poxa, eu tô te dando tanto conteúdo de qualidade aqui de graça, não custa nada, é só você se inscrever. Me ajuda que nosso objetivo é chegar a 100 mil inscritos esse ano em 2026. Vamos lá! Quais são os top 10 assuntos do exame de suficiência que todo mundo precisa estudar? Que você não... Olha, eu não estou falando que, pode ser que caia... Não, eu estou dizendo o seguinte, isso daqui vai cair com certeza absoluta na sua prova. É mais fácil o Palmeiras ganhar um Mundial do que um assunto desse ficar fora da prova, tá? Então, isso aqui vai cair na prova sim. Então, você já anota, assiste com calma, compartilha esse vídeo com os coleguinhas lá da sua faculdade, porque os assuntos que estarão aqui, com certeza, não existe nenhuma possibilidade de faltar um assunto sequer dessa aula na sua prova. Os 10 estarão na sua prova, os 10, ok? Vou repetir mais uma vez, os 10 assuntos estarão na sua prova. Então assiste esse vídeo com calma, compartilha também lá no grupo de alunos. Então vamos lá, primeiro assunto que você deve obrigatoriamente estudar, NBCPG 01. Código de Ética do Contador. Não existe nenhuma prova do exame de proficiência sem esse conteúdo. Não existe. Então, meu querido, estuda, tá? Estuda esse negócio. A boa notícia é que é um assunto fácil, é decoreba, é cópia e cola de norma, tá? Então não tem segredo. NBCPG 01, Código de Ética do Contador. E nós temos, inclusive, uma aula aqui em cima. Nós temos uma aula sobre esse tema aqui no nosso canal 100% de graça. E a nossa norma número 2, que com certeza vai estar na sua prova, meu querido, é o seguinte, é a NBCPG 100. Tá lá dentro das normas de ética. Então, meus amigos, estuda esse negócio. Mais uma vez, é decoreba, é cópia e cola de norma. É assunto simples e tranquilo. E o que é que cai dessa norma? Quais são os pontos mais relevantes dessa norma? Basicamente, o que você precisa saber dessa norma são os princípios fundamentais de ética, tá? Só isso. São basicamente 5 princípios. Integridade, objetividade, competência profissional, confiabilidade e comportamento profissional. Só isso. Você decorou esse negócio, você acerta as questões. Mas, mais uma vez, você precisa ler a norma e, detalhe importantíssimo, resolver muitas questões. E onde é que você vai resolver essas questões? Lá no CFC Questões, que é o nosso sistema de resolução de questões, onde você vai ter acesso a mais de 7 mil questões catalogadas, organizadas de acordo com o edital. Lá você vai ter comentários do professor, você vai conseguir ver seu desempenho, vai ver as questões por filtro. Cara, é um negócio extremamente organizado. E é o único sistema focado exclusivamente para o exame de suficiência. Então, vai no primeiro comentário fixado que o link para você fazer a sua inscrição está lá do CFC Questões. Cara, parcelinha pequenininha e vai te ajudar em muito para que você consiga a sua aprovação no exame de suficiência, né? E aí eu te pergunto, o quanto vale a sua aprovação no CFC? Quanto vale o seu tempo? CFC Questões é assinatura, desse tamanhozinho e com certeza vai trazer muito resultado na sua vida. Então, leia a norma e resolva muitas questões que eu tenho certeza absoluta que você vai passar. Terceira norma de extrema importância, não é bem uma norma, mas é um assunto que cai toda a prova, que é classificação de contas. Sabe aqueles assuntos onde você precisa definir se uma conta é do ativo, é do passivo? A receita antecipada é receita, é passivo ou é ativo? Adiantamento de clientes. Pronto, esse tipo de conteúdo, acredite se quiser, cai e cai muito na prova do CFC, tá? Então você precisa sim aprender a classificar contas. Mais uma vez, como é que você aprende isso? Resolvendo questões. Então, mais uma vez, você precisa estar lá no CFC Questões. Quarto assunto, DRE, demonstração do resultado do exercício. Não tem prova do CFC sem questões de DRE. Você vai encontrar pelo menos umas 2 ou 3 questões para que você defina qual que é o valor da receita líquida,
qual que é o valor do lucro bruto, qual que é o valor do CMV. Isso cai demais, pessoal. Cai muito, não cai não, despenca. Então você precisa entender como é que funciona a DRE na parte teórica, principalmente para que você chegue nas questões e acerte. Com relação a conteúdo sobre DRE, tem uma aula aqui em cima, tá? Em algum lugar nessa tela tem uma aulazinha. E mais uma vez, onde é que você vai resolver as questões? Lá no CFC Questões. Vai lá e faz sua inscrição no CFC Questões, porque nós temos milhares de questões só sobre o DRE e só da FGV, tá bom? Então, DRE é um assunto de extrema importância que cai muito no exame de suficiência. Não cai não, despenca. Toda a prova tá lá. É cerca de 2 a 3 questões por prova. E você não pode errar, porque é um assunto fácil, que a gente sabe que vai cair. Tá bom? Nosso próximo assunto, assunto número 5 de extrema importância, ele, o CPC 00. Eu acho que o CPC 00 é o assunto que mais cai na prova em toda a vida. Pra você ter ideia, lá no edital, na parte de teoria da contabilidade, até 2020 cobrava, sabe o quê? Aqueles conteúdos de escolas contábeis, escolas do pensamento contábil. Era aquilo que era cobrado dentro da teoria da contabilidade. Porém, de 2021 para cá, essa parte de teoria ela foi excluída e ficou apenas o CPC 00. Só ele, bonitinho lá. Então, em toda a prova, nós temos de 3 a 4 questões, meu povo. 3 a 4 questões. São muitas questões de um assunto só. Detalhe, o assunto é decoreba. É cópia e cola de norma. Você não pode se dar ao luxo de errar esse assunto, porque é fácil demais, é tranquilo, é decoreba. Tá? E detalhe, a norma é grande, tá? São cerca de 60 páginas a norma. Só que a banca não cobra a norma inteira. O que é que ela cobra? Ela cobra apenas alguns pontos. No CPC 00, ela cobra os seguintes pontos geralmente. Geralmente não, quase sempre. Anota aí. Conceito de ativo, passivo, receita, despesa e PL. Isso aí, você tem que estar craque nisso daí. As características qualitativas da informação contábil, você tem que também dominar isso. E outra coisa, decoreba, tá? Conceito de capital e de manutenção de capital. É um assunto que a FGV gosta de abordar. Não só a FGV, tá? As outras bancas também. Que mais? E uma parte introdutória, tem um decorebazinho ali. Naquela parte logo no começo da norma. Pronto. Decorou isso, você acerta mais de 90% das questões. E mais uma vez, para você fixar esse conteúdo, é resolvendo questões. Onde é que você vai resolver as questões? Lá mesmo no CPC Questões. Então, corre para lá e faz sua inscrição. Então, o CPC 00 é uma norma que a gente sabe que vai ter muitas questões e que as questões tratam sobre o mesmo tema sempre. Você não pode errar. Deixa para errar uma coisa difícil. Auditoria, controladoria, que eu nem recomendo que você estude, tá? Deixa para errar isso daí. Aqui que eu tô te falando, você não pode errar. Esses assuntos que eu te falei, você não pode errar, porque a gente sabe que vai cair, sabe como vai cair e sabe que é decoreba, é teoria. As pessoas não reclamam de cálculo na prova do exame de suficiência. Eu tô te dando aqui só teoria, só isso, nada mais, só decorar. Então aqui até agora nós já falamos cerca de, em ética, 4 questões, classificação de contas, 2 ou 3, então temos aí 6 a 7 questões, CPC 00 mais umas 4, então 10 a 11 questões, DRE 2 ou 3, então nós temos aí quantas questões? 13 questões. 13, 14 questões. É metade da nota mínima até agora, em 5 assuntos apenas. Então observe, comece a estudar para a prova com essa visão, tá? Quando você começa a estudar dessa forma, meu querido, tudo fica muito mais simples, tá certo? Então vamos seguir aqui. Próxima norma que cai, que não cai não, que despenca. CPC 03, DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Não tem prova do CFC, eu desafio você. Aí vai lá no comentário e fala, a prova não sei lá das quantas que não cobrou DFC. Não tem. Toda a prova do CFC tem DFC, tá certo? Demonstração dos fluxos de caixa. Esse assunto pode ter uma continha, mas a conta que vai ter, a matemática envolvida, é o quê? É somar e subtrair só. O que você precisa saber é os conceitos. Conceito de fluxo de caixa operacional, conceito de fluxo de caixa de financiamento e de investimento. Quais são as operações que vão fazer parte do operacional, do financiamento e do investimento? Você precisa aprender a definir os fluxos. Isso é teoria. A matemática é bobagem, é somar e subtrair, qualquer um sabe fazer. A dificuldade fica na parte teórica. Então a maioria de vocês erra a questão não é pela matemática. Somar e subtrair todo mundo aqui sabe. Vocês vão errar a questão na parte teórica. Então, você primeiro precisa aprender quais transações entram no fluxo de caixa operacional, quais transações que entram no fluxo de caixa de investimento, quais transações que entram no fluxo de caixa de financiamento. É isso que você precisa aprender, né? Então, resolve as questões que você vai aprender isso lá resolvendo as questões e com a norma do lado. Então, não tem dificuldade.
E claro, se você precisar de um apoio, tem lá o nosso curso, o Método 3R, que vai te ensinar detalhadamente esses fluxos, todo o conteúdo bonitinho, tintim por tintim. Se você quiser fazer parte, é só clicar no primeiro comentário fixado. Tá lá o link para você falar com a minha equipe e finalmente você fazer parte aqui do Método 3R. Próximo assunto que sempre cai na prova do CFC e que vai cair na próxima prova, CPC 09, né, DVA. É outro assunto que não tem prova do CFC sem esse assunto. Demonstração do valor adicionado. E outra vez, tem algumas continhas? Tem. Tem matemática? Tem. Mas a matemática é somar e subtrair. Só isso. A dificuldade é o quê? É definir as transações, onde elas vão entrar. Então isso é teoria. Você precisa aprender a teoria primeiro. Não dá para ir na parte matemática sem saber os conceitos das coisas. Senão você vai errar, você não vai saber o que você vai somar e o que você vai subtrair. A dificuldade, mais uma vez, em matemática no exame de suficiência é essa. É definir o que você soma e o que você subtrai. E para isso, você precisa ter uma base teórica muito bem construída. Então, a dificuldade em DVA não é cálculo, é conceito, teoria, tá certo? Então, como é que você aprende conceito e teoria? Lendo a norma e resolvendo questões. E onde que resolve as questões? Lá no CFC Questões, mais uma vez. E nosso oitavo assunto que sempre cai em prova do exame de suficiência é ele, CPC 16, estoques. Não tem prova do CFC também sem o assunto estoques. Ele pode entrar junto com o DRE para que você defina o custo do estoque, né, através do método PEPS ou média ponderada. Ele pode entrar de forma isolada na parte conceitual, principalmente sobre o custo de aquisição dos estoques, tá certo? O cálculo do custo de aquisição ou na definição do valor realizável líquido. Isso pode cair, né? Então é dessa forma que as questões vão abordar o assunto estoques. Na definição do que é estoque, definição do custo de aquisição e do valor realizável líquido, ou em conjunto com a DRE, tá? Então é dessa forma que você precisa se preparar para as questões de estoque. Assunto número 9, que em toda a prova do CFC cai, que vai estar na próxima prova também, ele, CPC 27, imobilizado. Não tem prova do CFC sem imobilizado, pessoal. E o que cai sobre imobilizado? Basicamente vai cair o quê? O custo de aquisição do mobilizado e o cálculo da depreciação. Aí vem aquela questão. Ah, mas o cálculo é difícil, tal, tem muita conta. Mais uma vez, meu povo, a matemática na depreciação é somar, subtrair, pronto. Aqui nós temos alguma multiplicação e divisão. Mas você precisa ter o conceito na sua cabecinha para que você possa saber o que você vai somar, o que você vai subtrair, o que você vai multiplicar e o que você vai dividir. Aí você precisa saber pelo menos o que é o valor contábil, o que compõe o custo de aquisição, o que é um valor residual, o que é o valor depreciável. Você precisa ter esses conceitos em mente, porque se você não tiver, o que é que vai acontecer? Você vai somar coisas que não devem ser somadas e vai subtrair coisas que não devem ser subtraídas. E aí você erra. E aí fica pensando, eu erro muito nos cálculos, a matemática é difícil. Não é matemática, é conceito. Você que não sabe os conceitos. Só isso. Então, lembra, contabilidade é 99% conceito, tá bom? E nosso último assunto, terminologia de custos, pessoal. Terminologia de custos é basicamente o conceito das coisas dentro de custos. Conceito de custo, conceito de despesa, conceito de gasto, conceito de investimento, certo? Isso vai estar sim na sua prova dentro de outros assuntos, dentro do custeio por absorção, dentro do custeio ABC. Aí a pessoa não sabe definir o que é um custo, o que é uma despesa. Aí vai lá para o custeio por absorção. Ela vai errar a questão e vai ficar pensando, poxa, mas contabilidade de custos é difícil. Não, não é que contabilidade de custos é difícil. É que você não aprendeu o básico, os conceitos. Você não sabe o que é uma despesa, não sabe o que é um custo, não sabe o que é um custo fixo, um custo variável, um custo direto, um custo indireto. Você não sabe. Né? E é só conceito, pessoal, é só conceito, é só definição de coisas. Então, antes de você querer evoluir lá para custos e para a parte de cálculos, né, entre aspas, você precisa ter a base conceitual construída. Se não for assim, vai ser difícil mesmo. Até fazer uma receita de bolo vai ser difícil para você, se você não tiver os conceitos. Se você não souber o que é uma cenoura, o que é um chocolate e o que é uma manteiga. Você vai misturar as coisas que não devem ser misturadas. Então, lembra, tudo na vida são os conceitos. A matemática, ela vem depois. Se você não souber os conceitos, aí a matemática, obviamente, vai ficar difícil. E aí você vai errar as questões. Beleza, pessoal? Então, galera, como é que você vai fixar esses conteúdos? Resolvendo muitas questões. E eu vou deixar o link aqui embaixo com um cupomzinho de desconto para você fazer parte aqui do CFC Questões, que com certeza você vai ter um alto desempenho na resolução de questões utilizando o nosso sistema. Ele vai te ajudar para que você possa resolver muitas questões, entender como a banca vai abordar aquele assunto. Lá vai ter comentários. Nem todas as questões têm comentários, mas você pode solicitar o comentário da questão.
Simples assim, tá certo? E são mais de 7.000 questões catalogadas, é questão que não acaba mais. Então você vai conseguir resolver questões de todos os assuntos que caem na prova, todos desses que eu falei aqui, vai ter comentário do professor. As questões que não tiverem comentário, que tem algumas que não tem, você pode solicitar, vai receber no seu e-mail a resposta e é assim que funciona. Então vai lá, faz sua inscrição no CFC Questões, que eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade na sua vida. E como eu sempre digo, pessoal, até a aprovação.